Momento da exposição da palavra. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós continuamos lá em Lucas, né? Vamos dar continuidade no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 4. Hoje é a 26ª mensagem. A gente vai chegar no número 100, se Deus quiser. Obrigado, meu amor. Boa bênção de Deus. Bom? Vamos lá, Lucas 4, hoje é o verso 14 e 15. Lembrando aí que nós estamos vendo Lucas aí há um determinado tempo, estamos fazendo uma série de mensagens do Evangelho de Lucas. E essa prática, que eu dei continuidade aqui na congregação, é uma prática realizada pelos reformadores. O próprio reformador, o professor João Calvino, ele pregava dessa forma, uma dialética contínua, uma forma de você pregar todo o livro da Bíblia em seguida. E eu creio que, segundo os teólogos antigos, que é a maneira melhor de edificar a igreja, porque a gente vai entendendo realmente por que foi escrito, as minúcias, a gente vai seguindo direitinho. A gente não pega um texto aleatório, não sei de nada, isso também pode ser pregado assim, mas assim a gente cresce mais, a gente é mais edificado. Tem um contexto. Isso aí, tem um contexto, né? Como a gente tem visto, não é a mesma coisa, né? É amplo. A cada parte, a cada pedaço, a gente tem que diminuir, igual aqui. Nós veremos o verso 14 e 15. Mas a gente poderia ver até aqui, ó, aí até o 26, 27, só que não dá. Tem muita coisa boa que a gente pode parar aqui, que a gente vai tirar de aplicação do que aconteceu lá, naquele contexto que Deus queria passar para nós nos nossos dias de hoje. Beleza? Então, lá, Lucas, capítulo 4, verso 14 e verso 15. Diz lá: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Amém? Vamos ler de novo? Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, se o Senhor não operar por meio da Tua palavra, Senhor, é como se nós estivéssemos lendo um jornal ou um livro qualquer. Por isso nós pedimos que, como foi com o Teu Filho amado, que pregou pelo poder do Teu Espírito, que seja assim conosco nessa noite. Que o Senhor possa desvendar os nossos olhos, estampar os nossos ouvidos, que o Senhor possa tirar a casca do nosso coração para que nós possamos receber o Teu alimento, a Tua palavra, e possamos ser edificados por Ti. Nos ajude, Senhor. Como Charles Spurgeon dizia, eu creio no poder do Espírito Santo, eu também digo nessa noite. Eu creio em Ti, no Teu poder, Espírito Santo de Deus, que o Senhor pode nos converter ao Cristo, ao nosso Senhor, e possamos sair daqui crentes em Ti, fortes para poder pregar o Teu Evangelho dia após dia, Senhor. Assim nós choramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Lucas, como nós temos visto, ele foi escrito por Lucas, direcionado a um homem chamado Teófilo, aquele homem que nós possivelmente ele é um homem de um alto escalão do Império Romano, e foi escrito para que Teófilo cresce, tivesse base para poder crer. Eu gosto de enfatizar isso porque a leitura bíblica é importante para quê? Para a gente ter base. Muitas vezes lá fora a gente encontra um cristão e fala que eu sou crente. Aí, mas me fala aí, a pessoa fica aqui, e não sabe nem falar o que é o Evangelho. Então, a leitura, o conhecimento, ele serve para quê? Para a gente ter a base da nossa fé. Então, a gente vai ler, a gente vai conhecer, e por isso que Teófilo pediu a Lucas, vai lá e faz uma investigação, eu quero te dar que você puder colher das informações. Aí, o Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, como é que o Lucas foi inspirado? Ele foi as pessoas certas. Ele anotou as coisas certas, ele foi direcionado pelo Espírito Santo. Aí ele foi lá e escreveu todo esse Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, que é a continuação do Evangelho de Lucas.
E aqui, Lucas, nesse momento, nós vimos ali que falou do nascimento de Jesus, falou do crescimento dele, e nesse momento, Jesus já com 30 anos, após ser batizado, após ser confirmado a sua missão messiânica, que ele era Messias, pelo batismo, após ele ser aprovado no deserto, né? Foi um local de tentação, onde ele foi provado, e ali foi aprovado que realmente ele é o Filho de Deus. Ele venceu a primeira batalha contra Satanás no deserto. Agora ele começa, é o pontapé inicial do seu ministério. É o pontapé inicial. E é interessante por quê? Porque Jesus, ele não faz nada pelo seu poder. E ele é Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade. Mas como diz lá em Filipenses, ele se esvaziou do seu poder. E o Pai enviou o Espírito Santo, né? O Espírito Santo confirmou, pousou no ombro dele. O Espírito Santo conduziu ele no deserto para ser tentado. E agora, olha o que o texto diz: então Jesus, no poder do Espírito, ele retorna, ele regressa para a Galiléia. E é muito importante porque essa influência do Espírito em Jesus é o que leva ele a fazer tudo. É o que leva ele a operar o poder milagroso. É o que leva, por exemplo, ele diz: o que eu escutei do meu pai é o que eu digo. Possivelmente ali quem estava ministrando tudo a ele era quem? Era o Espírito Santo. Porque tudo que se passou com Jesus, muitas das coisas que passou com o Espírito operou nele, o que ele vai fazer? Também em nós. Ele vai operar em nós, ele vai operar na nossa vida. Tem um comentarista aqui, o Puritano Matthew R., ele diz: depois de Cristo ter vencido o espírito mal, ele fez parecer o quanto estava sob a influência do bom espírito. E tendo se defendido contra os ataques do diabo, ele agora começa a agir ofensivamente e a fazer aqueles ataques contra ele, por sua pregação de milagres, que ele não poderia resistir ou repelir. Então Jesus se defendeu no deserto, lembra? Ele se defendeu, os Satanás atacavam, ele se defendia com a espada, com a palavra, a espada, a armadura. Aí agora, só como é que Jesus vai atacar as trevas? A pregação do Evangelho. Né? Lá em Apocalipse, lembra lá, o primeiro cavalo foi aberto o selo, não me recordo qual selo, aí o cavalo branco saiu para vencer, e ele foi e venceu, foi vitorioso. Quem é o cavalo branco? É o Evangelho. É o Evangelho. É como se Jesus subiu ao céu, se assentou à direita do Pai, e ele pegou lá o testamento e que começou a quebrar os selos, está lá no Apocalipse. Então isso tudo já está acontecendo desde quando Jesus subiu ao céu. E aqui, hoje Lucas, nesse momento aqui que a gente está lendo esse texto, Lucas vai falar sobre esse início do ministério do Senhor Jesus. E ele vai dar ênfase, ele dá essa ênfase no poder do Espírito Santo que Jesus pregou e viveu nesse poder, o poder que ajudou ele. E é interessante porque, em primeiro lugar, Lucas nos fala que Jesus estava em missão no poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo estava sobre ele. Isso aqui é muito interessante porque o Senhor Jesus, ele agiu, o Espírito agiu no Senhor Jesus como ele age em nós. Porém, Jesus não precisava. Né? Mas como eu disse, ele tinha se esvaziado. Então Jesus, o Espírito Santo não agiu em Jesus de uma maneira para a conversão. Jesus não precisava se converter, mas ele agiu em Jesus para capacitação. Entendeu? Então a maneira que é alinhada conosco, como ele trabalha em nós, quando acontece, eu vou falar um pouquinho mais na frente, a gente começou a sobre a obra da conversão. Quem opera a obra da conversão do ser humano, o eleito? É o Espírito Santo. Você não vê Jesus por você próprio. Paulo diz em Romanos: não há quem busque a Deus, é impossível. Quem te leva a buscar a Deus é o Espírito Santo. É Ele que move em você, tanto querer quanto realizar. Agora, Jesus precisava disso? Não. Jesus era perfeito, puro. Então, o que o Espírito Santo operava em Jesus era a obra da capacitação. A obra da capacitação. Jesus, ele tinha plenitude, como dizem Gálatas. Nele habitava a plenitude do Espírito. Ele não precisava de uma conversão. Ele, no momento, precisou de capacitação, porque na sua encarnação, ele se esvaziou de tudo que ele tinha, para poder vir como ser humano. O Espírito em Jesus, ele começa a operar em Jesus, não somente nesse momento
momento da pregação, no início do ministério. Mas se a gente for olhar Lucas, o que a gente já viu lá de trás, o Espírito Santo operou em Jesus, trazendo ele ao mundo. Lembra? Ele disse a Maria: o Espírito Santo, a sombra do Espírito, o poder, pousará sobre ti, você dará luz a Jesus. Está lá em Lucas 1:5. Jesus também é dito que ele crescia e se fortalecia na graça e no poder de Deus. Quem era que fazia isso? O Espírito Santo. Como é que Jesus tinha sabedoria? Jesus ali, olha, Jesus estudou. Se a gente for ver lá na frente, Jesus entrava na sinagoga para pregar e ensinar. Só quem podia pregar e ensinar na sinagoga era um rabino, um mestre. Então Jesus estudou. Jesus, como um menino, até os 12 anos, ele tinha que ter o conhecimento da Torá. Então quem ajudou Jesus também ali, no conhecimento? Tem um discernimento. Foi o Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo capacitando Jesus, como capacitou no início do seu ministério. E direcionou Jesus tudo o que ele tinha que fazer, por onde ele ia passar. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 37, Pedro dizendo, ele diz: vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então tudo que Jesus fazia era por meio do Espírito Santo. Em segundo lugar, Lucas nos fala sobre esse regresso de Jesus para a Galiléia. Lá nós vimos no verso 14, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia. Aqui em Lucas omite um tempo até esse regresso do Senhor Jesus. Tanto no Evangelho de Mateus, quanto no Evangelho de Marcos e de Lucas, eles só vão falar do regresso de Jesus, que é como se dá a entender que Jesus começou o seu ministério depois de um ano e meio. Antes, Jesus já estava fazendo alguma coisa. E onde que a gente sabe disso? Lá no Evangelho de João. Os primeiros 4 capítulos do Evangelho de João vai dizer que, vai mostrar para a gente que Jesus já estava operando o seu ministério na Judéia, em Jerusalém, quando ele falou com Nicodemos. A Galiléia e a Judéia eram 2 regiões onde se concentrou o ministério do Senhor Jesus. E entre essas regiões tinha Samaria. E era longe, porque ele tinha que subir montanha, era uma caminhada, era difícil o trajeto. E Jesus ficava de um ponto para o outro. Logo após Jesus ser tentado, ele vai para onde? Ele vai para a Judéia. Aí é onde está o relato lá no Evangelho de João, de 1 a 4. Aí quando ele retorna para a Galiléia, é onde ele passa por Samaria, onde ele tem encontro com a mulher samaritana. Antes ele fala com Nicodemos, que ele explica ali a sua missão. E agora depois ele vem para esse momento onde Lucas fala aqui, onde também fala em Mateus e Marcos, que é onde ele começa o ministério galileu dele, o ministério na Galiléia, mas ele já estava pregando na Judéia e nos outros lugares como Jerusalém. Os historiadores diziam que na Galiléia havia cerca de 240 povos, tipo, fossem tribos, povoados, e eles passaram por todos esses lugares. Jesus e os seus discípulos, homens e mulheres que caminhavam com ele. Então o trabalho não foi fácil, Se a gente for parar para pensar no evangelismo, de você abrir um ponto de pregação, como nós oramos, abrir uma congregação, lá eles não perderam tempo. Em 3 anos de ministério, eles alcançaram só na Galiléia, havia 240 cidades. E eles andaram por todas essas cidades e pregaram o evangelho em todos esses lugares. Por isso que quando Jesus está conversando com um rapaz, ele diz: o filho do homem não tem onde reclinar na cabeça. Não tinha tempo nem de ter uma casa. Falar que ele passou um tempo em Cafarnaum, morou em Cafarnaum, mas ele ficava andando para lá e para cá, pregando o evangelho, ele e seus discípulos. Outro ponto interessante é que Jesus só começou o seu ministério na Galiléia depois da prisão de João Batista. Lembra que João Batista também estava pregando, batismo de arrependimento, falando de Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus parece que ele esperou para não ofuscar o ministério de João, que João estava abrindo o seu caminho, João veio para abrir o caminho de Jesus. Jesus esperou que João Batista fosse preso. Lá em Mateus capítulo 4, verso 12 até o verso 16 diz, Mateus capítulo 4, 12 a 16, diz, ouvindo porém Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum,
Isaías. Terra de Zebulão, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Irmãos, que esse aqui não falha, era a continuação, eu só botei o resto. Continua comigo, 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Bota aí Marcos 1,16. Marcos também fala. Marcos 1,16. É isso. Não é esse não, perdão, Marcos 1, verso 14, perdão, 14. 2 versículos antes. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Então, depois que João foi preso, era como se Jesus não queria chegar lá e ofuscar o ministério de João Batista, porque ele estava pregando, se ele chegasse, e João Batista falou, eu provei que ele cresça e que eu diminua. Então, mesmo assim, Jesus esperou ele sair de cena para poder chegar e levar o Evangelho naquele local. Muito legal, né? Interessante. Em todos os momentos, Jesus sabia a hora de chegar, sabia a hora de sair. Isso aí é um ensinamento para a gente, né? Porque muitas das vezes a gente até sabe, a gente vai entrar, a gente entra com o pé direito, a gente entra com o pé esquerdo. A gente atrapalha tudo. Em vez da gente pegar e ajudar, né? Edificar. Eu ri muito com isso já, infelizmente. Então, é muito interessante. É legal esse testemunho sobre Jesus. Em terceiro lugar, Lucas também nos fala que Jesus ficou famoso na circunvizinhança, que é o final do verso 14, lá de Lucas capítulo 4. Ele diz: e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e a todas aquelas cidades ao redor, a outra região da Judéia. Por quê? Porque o ministério de Jesus ele foi extenso em Jerusalém, na Judéia. Ele pregou muito, falou, operou milagres. Então, todas as pessoas já conheciam. E hoje, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, Facebook, não tinha um jornal, mas a notícia chegava. E a gente sabe que a notícia chega rápido. Não precisa saber. Antigamente não tinha isso, mas uma informação, vamos falar outro nome, na rua, todo mundo sabia. Não tinha, mas todo mundo sabia. Então, da mesma maneira, porque, o Messias está lá, eu acho que o Messias está pregando. Fulano que era cego, voltou a ver. Rápido, tudo se espalhava. E por isso Jesus acabou ficando famoso. Ficou famoso. E é interessante porque o que Jesus fazia, ninguém fazia. A mensagem que Jesus trouxe, ninguém trouxe a mensagem daquela. Foi totalmente diferente. Por isso ele ficou famoso. As pessoas ficaram, mas ali, caramba, o que ele está fazendo? Olha o ensinamento dele nas sinagogas. Não, as pessoas ficavam ali, olha que ensinamento. Enquanto ele estava confrontando, todo mundo, que maravilha. Mas quando ele começava a confrontar, todo mundo queria matar ele. Então era muito interessante. Jesus pregava, ensinava e operava milagres pelo poder do Espírito. E por essa razão foi conhecido rapidamente. E essa mensagem dele era totalmente diferente, como eu disse. E ali, o problema é que lá naquele local, o que reinava naquela época? Quando Jesus chegou? Reinava naquelas sinagogas, naquele meio religioso. Reinava a hipocrisia. Aqueles mestres da lei, eles tinham o Antigo Testamento, só que eles tinham mais leis que eles faziam como interpretação da própria Bíblia e eles mesmos não conseguiam cumprir e cobravam aos outros que cumprissem. Tanto que várias discussões entre Jesus e ele, lá no Evangelho de João tem muito, né? O que Jesus fala para ele? Vocês são hipócritas, filhos do diabo. Por isso que João Batista disse que nós lemos, né? Quando eles vieram para se batizar, que João falou: e sai daqui, raça de víboras. Não, vocês vai dar fruto de arrependimento. Porque não vai poder, você não pode se batizar se você não der um fruto digno de arrependimento. Hoje de manhã nós comentamos sobre esse fruto da salvação. Como é que eu tenho certeza? Eu tenho que dar um fruto digno de arrependimento. Arrependimento pode estar incluído junto com aquela questão do fruto do Espírito. Eu lhe dá o versículo de manhã, a gente vai ajudar as irmãs. E quando eu mudo, quando a minha carne, eu era irado, fazia um bocado de besteira, agora minha carne está mansa. Significa o quê?
maneira que eu vivia. Agora eu sou mundano, minha paciência é grande, eu tenho paciência, eu tenho misericórdia, eu não quero ser mais justiceiro. Por quê? Porque eu me arrependi daquela forma que eu vivia. Logo eu me arrependi de quem eu era. Porque eu sou pecador por natureza, então eu tenho que me arrepender de quem eu era. Agora eu mudei. E por isso agora eu frutifico a obra do Espírito. E aqui, por isso que João falava para eles, vocês têm que dar fruto de arrependimento. Não é para de ser hipócrita, aqueles anos são tamanhos. Só que não conseguiram cumprir a lei, a própria lei que eles fizeram. E Jesus pregava, o que Jesus pregava? Não é Mateus 4,17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha a pregação de Jesus: arrependimento. Marcos 1,14. Depois de João ter sido preso, nós lemos, foi Jesus para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então a mensagem de Jesus, que pregava o poder do Espírito, era uma mensagem de arrependimento. Tinha ensinamento, tinha, mas sobretudo era uma mensagem de arrependimento. Porque, convenhamos, tudo que é mal vem aonde? Pecado. Não vem do diabo, vem do pecado. O diabo usa isso para poder levar a gente a errar, a florescer o que está dentro da gente. E como é que a gente resolve isso? Indo para Jesus. E quando a gente olha para o que Jesus fez, a gente faz o que? A gente se arrepende e fala: como eu sou mal, isso não morreu por mim. Ao que você se arrepende, quer Jesus, você crê em Jesus, você quer Ele como seu Salvador, o Evangelho. Então todas as mensagens vão ter que ser o quê? Eu falo isso direto. Tem que ter Jesus. Não adianta eu vir para cá e falar sobre resolver a sua vida financeira, resolver o seu coração, você teve uma decepção. Tem que passar sobre isso? Tem. A Bíblia tem resposta para tudo. Mas tem que haver Jesus, porque só Ele cura, liberta, santifica, foi salvo. Se não tiver Jesus, não adianta nada. Não adianta nada. Em quarto lugar, Lucas também nos diz que Jesus ensinava nas sinagogas, está lá no verso 15, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. O que é a sinagoga? A palavra sinagoga significa um local de culto judeu. Significa, pela transliteração da nossa língua, é uma assembleia, é uma reunião. O que nós estamos fazendo aqui? É uma assembleia, uma reunião. Então a sinagoga ela foi criada naquela época porque o povo de Judá foi levado ao exílio pelo rei Nabucodonosor da Babilônia, porque eles estavam idolatrando, deixaram o culto do templo de lado, não tinha sinagoga, só tinha o templo, onde era sacrificado os animais, tinha as ofertas ali. Então eles começaram a idolatrar, erraram, desviaram o caminho do Senhor, perderam o rumo. Aí Deus fez o quê? Como juízo ao povo de Judá, ele envia Nabucodonosor, a Babilônia. Eles vêm e pegam aquele povo e levam cativo para a Babilônia e deixam suas pobrezinhas na terra, para poder dar ali por dentro da terra. E Nabucodonosor leva o povo e deixa esse pessoal levantar outro rei. Aí depois, o que acontece? Esse outro rei se rebela contra Nabucodonosor, ele volta de novo e cerca a cidade. Aí acaba a comida, acaba tudo, só Jesus na causa. Quando você para para ler lá, é triste. E aí eles começam a fazer o que agora? Eles entram e matam todo mundo, começam a saquear o templo. Aí acaba esse tempo. Eles começam a levar. Eu estava ali em casa conversando com a minha esposa. Eu falei: pô, imagina na igreja, as pessoas entrando e levando tudo. Pô, eu tenho vontade de chorar, assim, tacando fogo. Não foi isso que aconteceu. Porque era tudo de ouro, de prata, de bronze, tudo desformando tudo. Eles destruíram. Isso foi juízo de Deus. Foi juízo de Deus por causa de uma desobediência do povo. E aí, eles no exílio, eles ficavam 70 anos no exílio. E nesse tempo, o que eles fizeram? Eles criaram uma forma de continuar a sua religiosidade, de poder continuar ali cultuando a Deus. E o que eles fizeram? Eles se reuniram e começaram a criar as sinagogas. A sinagoga era composta, ela poderia ser criada, no mínimo, teria que ser 10 homens, e desses homens se formavam um conselho, tinha uma eleição, olha a presbiteira aí, tinha uma eleição, aí se formava um conselho, aí esse conselho, 3, 4 pessoas, eles queriam liderar, e dentre esses tinha um que era responsável pela liturgia, ele que conduziu
o ensino. Aí tinha os homens que eram os homens que escreviam, que copiavam o Antigo Testamento. Qual é o nome desses homens? Os escribas. Eram os copistas da época. E por eles copiarem a Bíblia, só viverem copiando, eles eram o quê? Especialistas na Bíblia. Então, qual era o papel deles? Eles eram os mestres que ensinavam. Não fosse a escola bíblica dominical, eles ensinavam o povo, porque eles estavam ali sempre escrevendo, os escribas. Então, a sinagoga era composta dos homens ali, tinha sua liderança, seu conselho, tinha um que era como se fosse o líder, que ele dirigia o culto, era como se fosse um pastor hoje, né? Como se, vamos supor, se eu fosse um pastor, eu estou dirigindo, eu sou a responsabilidade de dirigir o culto, de trazer a palavra, e naquele local, era um local onde se louvava o Senhor, era um local onde se adorava o Senhor, era um local onde se fazia a oração, e era um local onde se era pregada a palavra, se lia e tinha era explicado e tinha a aplicação da palavra. Olha o que nós fazemos hoje. Então hoje a nossa igreja, ela não surgiu do nada. Por isso que existe uma ordem reguladora do culto. Não é do jeito que é. Cada igreja é um jeito diferente, não. É errado. Não existe isso. Existe uma regra, porque não se foi criado do nada. Não só mudou algumas coisas e se tirou tudo o que se fazia que era bom, como na sinagoga tudo era caminhava direitinho, só se trouxe e se começou a igreja. No entanto, os primeiros cristãos foram quem? Judeus. Como que eles sabiam cultuar o Senhor? Daquela forma, na sinagoga. Então, quem passou a ser o Senhor deles? Sem ser somente o único Deus, que era aquele entendimento errado, que era só Yahvé. Eles entenderam que Jesus também era esse Deus, ele era o mesmo Deus. Então eles deram apenas continuidade. E ali Jesus, o texto diz que Jesus ensinava na sinagoga. Eu me disse, Jesus ele era tido como um rabino. Nicodemos, quando vai falar com ele, Nicodemos era um grande homem lá, um grande rabino. Mas Nicodemos, quando chega para Jesus, fala: mestre. Jesus reconheceu a sabedoria de Jesus, o dom de Jesus em poder ler as escrituras e aplicar as escrituras, de explicar a lei, de trazer o conhecimento da lei. Então o próprio mestre da lei, que era Nicodemos, reconheceu que Jesus era mestre acima dele. E ele ainda reconheceu tudo que ele fazia. Né? Que ele diz: ninguém pode fazer as obras que tu faz, somente se Deus estiver operando nele. Então, se o Senhor faz isso, se o Senhor é mestre, então o Senhor é Deus, é o próprio Deus. É maravilhoso. E Jesus ali fazia, pregava e ensinava naquela sinagoga. E aqui, rapidinho, para a gente caminhar para o final, eu só expliquei, né? E para a gente, o que isso tudo aqui a gente aplica para os nossos dias de hoje? Uma caminhada cristã bem sucedida, ela só pode ser feita, andada, corrida, operada por meio do poder do Espírito Santo. Jesus fez tudo por meio do Espírito Santo. Nós só podemos ser cristãos se o Espírito Santo estiver operando na nossa vida. Não tem como a gente viver sem o Espírito. Hoje em dia existem heresias e erros, tentando falar nomes, que atribuem ao Espírito Santo coisas que ele não faz. Existem locais que você olha: poxa, é o Espírito Santo, não foi ele que fez isso, foi ele que está fazendo aquilo, foi ele que me falou e eu estou te falando. Não existe isso. Se você pegar essa das Escrituras, não tem isso. Não tem esses relatos. Não existe a condição, até que está discutindo aí na mídia, vou falar, né? Mas tem pessoas que estão falando que são grandes homens que ajudam multidões de pessoas, que têm vários livros espíritos, mas estão atribuindo mais a obra do Espírito Santo como se só ele fizesse, e se ele não desse um entendimento, se ele não desse um conhecimento à pessoa. O que Jesus foi fazer na sinagoga? Jesus foi ensinar. Se Jesus foi ensinar, Jesus estava ensinando por quê? Por meio do Espírito. Nós hoje, para termos o conhecimento, obtermos o conhecimento, termos o discernimento, nós precisamos do poder de quem? Do Espírito Santo. Mas a gente tem que estudar, a gente tem que se debruçar na Bíblia. A gente não vai botar o joelho no chão só e orar e Deus vai te dar o que você tem que dizer. Ele vai falar no seu ouvido o que você tem que falar. Não, ele vai usar tudo que você lê, tudo que você estuda. Por isso que ele vai dizer: Jesus, ele era um rabino, ele tinha um conhecimento bíblico.
Então ele não usou, quando ele se defendeu de Satanás, ele não do nada o Espírito Santo sussurrou no ouvido dele, ó, fala assim para ele, ó, está escrito. Não, Jesus sabia, então, ó, está escrito, não tentarás sobre Deus. Está escrito, não só de povo verá o homem. Porque Jesus era especialista no Antigo Testamento. Ele é especialista nessa Sagrada Escritura. Então, da mesma maneira, nós hoje não podemos ser levados pelas heresias, por esses erros carismáticos que tem aí muitas igrejas que falam, não, tudo é o Espírito Santo. Não, muitas vezes é Satanás que está fazendo. E não é o Espírito Santo. Se for as aberrações, então, algo que leva as pessoas a se escandalizar, o Espírito Santo não vai levar a escandalizar. A obra do Espírito Santo é apontar para Cristo, é apontar para Jesus. A obra do Espírito Santo na vida da nossa vida, a primeira obra é te regenerar, é te dar um sopro de vida novo, é te dar novamente um novo coração, é pegar e te dar discernimento quando você for abrir a Bíblia. Primeira vez, você foi passado pelo Espírito Santo. Ele foi operando no seu coração, na sua mente. Aí você vai ler a Bíblia, como você tentava ler todo dia e não conseguia. Você abriu a Bíblia hoje e começou a ler um mandamento. Não prestarás culto e mais nada, meu Deus. Você começa, estou ferrado, estou condenado. Eu não consegui ler lições. Isso é o Espírito. Então ele vai te dar discernimento, você vai conseguir ler, você vai conseguir entender o que está escrito. Você vai conseguir entender que você precisa de Jesus desesperadamente todos os dias. Que você está ferrado. Em linguagem mais clara, você está ferrado. Se você for viver com você mesmo, você precisa de Cristo. O Espírito Santo ele vai pegar e vai te conduzir ao quê? Ao arrependimento. Tem lá em 2 Timóteo dizendo que é Deus que nos concede o arrependimento. Tem noção? Ou o que é dito lá fora? Não, você tem que se arrepender de você mesmo. Se Deus não te ajudar a você se arrepender, você não vai se arrepender. A fé para crer, se Deus não te der a fé salvadora para que você possa crer, você não vai ter fé para crer. Eu tenho a minha fé, eu creio. Que a minha fé, eu creio. Não, você não pode crer. Efésios 2, capítulo 8. Efésios capítulo 2, verso 8 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, não vem de vocês. É dom de Deus. Tanto a salvação quanto a fé. Você não tem como gerar fé. O morto vai gerar o quê? Nada. Não tem como, é impossível. Então nós temos que pedir a Deus que Ele gere fé. E nós dependemos do Espírito Santo, que Ele nos conduza, que Ele nos dê direção ao que nós temos que fazer, a que Ele nos conduza em oração. Às vezes você está lá orando, isso muito comigo, dá um branco, vou orar, dá um branco em casa. Aí tem que pedir ao Espírito Santo, me lembra que eu tenho que orar, as pessoas, e Ele vai te conduzir na oração, porque nós não sabemos orar como convém. Está lá em Romanos capítulo 8, a gente não sabe. Então Deus vai nos conduzir, Ele vai nos dar um entendimento para que a gente possa fazer tudo conforme a vontade de Deus. Nós receberemos o quê? Os dons. Na conversão, a gente já vai te dar o que você tem que ser. Você não vai ficar esperando uma segunda bênção, um segundo batismo. Entendeu? Não existe aí a doutrina do batismo do Espírito Santo. Não, o batismo do Espírito Santo é a conversão. É o momento que ele chega na sua vida e te transforma. Se você se torna uma nova criatura. E ali você já vai receber. Você pode pedir em algum momento, vou viajar, viajei lá para o Japão. Chegou lá, Deus quer me usar, eu não sei falar japonês. O intérprete foi no banheiro, para uma pessoa do meu lado e está falando lá em japonês. Eu posso orar, Deus pode dar o dom naquele momento? Pode. Naquele momento, me pegar e falar com aquela pessoa. Eu vou falar, ela vai entender, ela vai falar, eu vou entender, porque é para a obra do Evangelho. Não é algo que eu vou ter, que é meu, é um dom, não. Os dons que estão lá, está lá em Efésios capítulo 5, Deus deu os dons de mestre, o chamado para ser pastor, todo pastor tem que ser mestre, as pessoas que pregam o Evangelho, que eu vou pregar, que é o evangelista, entendeu? Agora não vai ter mais as outras coisas, os dons de cura, não tem, acabou, era só naquele momento apostólico. Não que Deus não faça, se a gente orar, Deus faz, mas ninguém tem mais o poder de chegar, para curar, em nome de Jesus, não tem mais, sabe, eu tenho isso.
As pessoas marcam culto de cura, ué, tem o dom de curar? Será que Deus pergunta se Deus quer curar naquele dia? Como é que eu vou marcar um culto de cura? Entendeu? Então a gente não pode pegar e ficar nessas coisas. E o Espírito Santo ele vai nos conduzir, ele vai nos dar o discernimento, vai dar tudo o que nós necessitamos para nós lutar contra a nossa carne, contra o pecado, para a gente se proteger do mundo. E uma caminhada boa, ela só pode ser bem sucedida se houver esse ensino que vem do Espírito Santo, que é uma boa doutrina. Jesus está me ensinando ali uma boa doutrina. Deus fala de doutrina. Ai, doutrina mata. Não, a doutrina é um ensinamento correto, como você tem que viver. Então, o que é a doutrina? É a Bíblia. Se Deus está falando que eu não devo pegar, por exemplo, Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo fala, não vos embriagueis com vinho, fica bebendo com vinho não, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele começa a explicar o que é o enchimento do Espírito. Ele vai até o início do capítulo 6, que ele vai falar, sabe o que é esse enchimento do Espírito? É ser uma mulher submissa ao seu marido. É o seu marido te amar como Cristo amou a igreja, sacrificando pela sua esposa. É o filho sendo obediente ao pai. É o pai cuidando bem do filho. E isso você vai estar se enchendo do Espírito. E o enchimento é o que? Você vai estar como se fosse a plenitude. Você vai estar deixando as obras da carne de lado. Significa que você está diante de Deus falando, não, eu quero viver a sua vontade na minha vida. É aquela parte da oração, ó, seja feita a sua vontade na minha vida, como ela é feita no céu, que é o Pai Nosso. Então o Espírito Santo vai nos ajudar. Então uma boa doutrina vem da iluminação do Espírito Santo, porque muitas vezes nós escutamos estudos, pregações, olha, que caraca, não edifica nada, porque ela não vem do Espírito, não vem do Espírito Santo. Quando as pessoas começam muito bem, com uma boa vontade, aí começa na Judéia, termina na Galileia, daqui a pouco está em Roma. Biribolou tudo. Por quê? Não foi iluminada pelo Espírito Santo. É simples. Uma boa didática e retórica é também vir do Espírito Santo, porque ele vai capacitar aquela pessoa. Nós devemos buscar o conhecimento? Devemos. Mas se o Espírito Santo não der àquela pessoa o poder para que ela opere por meio da palavra que está sendo pregada, não vai ter como. Como é que a gente sabe que o Espírito Santo está na palavra? Se ele estiver operando. Se a pessoa está pregando direitinho, está expondo o que está escrito na Bíblia. Jesus ali na sinagoga, quantas pessoas não foram alcançadas por ele? Só não foi que não tinha que ser. Que quando não tinha que ser, até ele fazia dificuldade. Ele pregava em parábolas. Por que parábola? Para que eles ouvindo, eles não creem. Porque era ele que estava pregando, não era eu que estava. Era ele, o próprio Deus. Então, Paulo vai falar em Romanos capítulo 1 que o Evangelho é o poder de Deus. Aí você imagina o próprio Deus pregando o seu Evangelho. É poder, é multiplicado, é 1 bilhão. Então, ele falando, as pessoas iriam se converter. Aí Jesus falou aqui, não. Fala de uma maneira difícil, que eles não vão entender. Para que eles não escutem e creem que sejam salvos. Porque eles não têm que ser salvos. Aí a gente entra naquela doutrina da eleição, da predestinação. Então, o poder do Espírito Santo é totalmente importante para trazer o quê? Para quem prega, para quem está no dia a dia lá fora evangelizando. O evangelizando que eu falo não é você sair na rua entregando no papelzinho, não. Porque o melhor evangelismo é o seu dia a dia no trabalho, é o seu dia a dia quando está para conversar com o vizinho, é o seu dia a dia quando você está conversando com seus familiares, é você dando testemunho, é você falando quanto Jesus é bom na sua vida, é você mostrando para eles o quanto você era ruim. Hoje em dia as pessoas não gostam de falar, né? Porque é testemunho. Como é que as pessoas vão saber que, como Jesus mudou a minha vida, se eu não falar como é que eu era? Nesse final de semana eu tive a oportunidade de estar conversando com um colega no trabalho, eu fui trabalhar nessa festa maravilhosa. Aí, estava lá trabalhando e no momento a gente começou a conversar. Eu falei, pô, cara, não sei o que lá. Eu falei, pô, eu era assim, ó. Ele, que é isso? Eu falei, eu era pior que ele. Que isso, varão? O João de Varão, que isso, varão? Eu falei, cara. É bom para a pessoa. Isso aí, imagina você sim. Aí eu falei, sabe quem foi? Jesus. Cara, eu era isso, assim, assado, pensava isso, fazia isso. Aqui, isso não parece. Eu falei, só foi Jesus na minha vida. É o evangelismo
é o poder do Espírito. Como Jesus pregou todo o seu Evangelho e viveu pregando o Evangelho do arrependimento. E essa mensagem ele expõe, é uma mensagem que é proclamada, que é o poder de Deus. Ela expõe os erros e mostra a verdade. Por isso que muitos não querem escutar. Por isso que queriam matar Jesus. Por isso que mataram Jesus. O Evangelho, ele fala que você é mal. O Evangelho não é, olha, você é o centro do coração de Jesus. Jesus é o centro do coração de Deus, mas você é o centro do coração de Jesus. Não, Deus quer pisar na sua cabeça. Se você não tiver em Cristo, Apocalipse 19 vai dizer que Jesus Cristo vai pisar o vinho do lagar, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. É um quadrado onde está cheio de uva, que tem quatro canaletas que você fica pisando, e aí sai o suco da uva. Jesus vai dar todos os ímpios aí dentro, ó, e Jesus vai estar com o pé de bronze pisando, e o sangue descendo. É isso que quer descrever. É isso que quer descrever. Jesus é o homem primeiro, ele veio para salvar. Na segunda vida ele vai vir para matar, para destruir. Esse é o nosso Jesus. E louvado seja o nome dele. Entendeu? Esse é o Evangelho. Isso aí. Quem está cego ainda? Para mim é a solução. Isso aí. Então, nós precisamos de Jesus desesperadamente. E a gente só vai entender o Evangelho se for por meio do poder do Espírito Santo. Então, que hoje, nessa noite, nós possamos ter a conclusão. Será que nós estamos sendo impactados pelo Evangelho? Será que o Evangelho que você tem escutado tem te impactado? Tem feito você mudar de vida? Será que o Evangelho que você tem escutado tem te confrontado? Tem parado você chegar na sua cama à noite e parar? Poxa, eu tenho que mudar tanta coisa. Pô, Jesus, me ajuda. Aí você recorre a Ele. Porque você sabe que só Ele pode te ajudar. E mais ninguém, porque Ele passou por tudo, Ele sabe. Não as coisas pecaminosas, mas Ele sabe a nossa natureza humana, como é que ela é, como é que ela é frágil. Ela precisa da ajuda de Deus. Será que nós temos essas pregações, tudo, será que o que nós falamos no dia a dia para o próximo, será que tem impactado o próximo? Ou será que a gente tem levado uma mensagem de prosperidade? Uma mensagem, ó, vem para Jesus, que a tua vida vai melhorar. Estou aqui pregando o Evangelho, meu filho está no hospital. Minha esposa também não está 100% não. Era para mim estar lá, só ela foi no lugar porque eu tinha que estar aqui. Esse é o Evangelho. Mas Deus está conosco. Deus está no comando. E que seja feita a vontade dele. O Evangelho ele mostra que nós somos de verdade. Mas também mostra a salvação que é em Cristo Jesus. E se você não sente o poder desse Espírito na sua vida, clame ao Senhor, clame para que Ele abra os seus olhos, para que Ele abra os seus ouvidos, para que Ele mude o seu coração, para que Ele transforme a sua vida. Você não vai conseguir sozinho mudar de vida. Não acha que você vai, você não consegue. O problema não está fora de você, como diz a psicologia. O problema está dentro de você. E só alguém que pode ir dentro de você pode mudar a sua história, que é o Espírito Santo de Deus. Que nessa noite o Espírito possa mudar a nossa história, possa mudar a nossa vida, retirar o que ainda está lá guardado no nosso interior. Muitas vezes nós nem sabemos os pecados que estão guardados no solo do nosso coração, para que nós possamos estar limpos e caminhar a cada dia com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós não sejamos famosos como Jesus, mas que nós possamos deixar Jesus famoso por onde a gente passa, pregando o seu Evangelho, falando dele e levando aqui. A melhor maneira de a gente poder ter uma comunhão com Deus é nos arrependendo dos nossos pecados e crendo em Jesus Cristo. E clamando que o Espírito Santo possa operar aqui essas pessoas que nós pregamos. Amém? Vamos orar? Nesse hora. Santo Deus eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, porque mais uma vez o Senhor tem nos mostrado que nós dependemos de Ti, Senhor, 100%. Nós não podemos fazer nada por nós próprios. Nós vimos ali a vida do Teu Filho nesse mundo, e até Ele operou pelo poder do Teu Espírito, porque Ele quis se esvaziar para poder vir aqui nos salvar. Então nos ajuda, Senhor, nos muda por dentro, transforma o nosso coração, transforma a nossa mente, muda a nossa vida, Senhor, para que nós possamos entender esse Evangelho, para que nós possamos crer nesse Evangelho, para que nós possamos nos arrepender de nossas falhas, para que nós possamos pregar o Teu Evangelho no poder do Teu Espírito que habita em nós, para que o Teu reino avance, e para que a glória seja dada toda a Ti, para que o Teu Filho seja glorificado no trono,
pela tua graça, Senhor. Nos ajuda, Pai. Ajuda os nossos irmãos. Ajuda a tua igreja a não pregar prosperidade, a não pregar positivismo, teologia do coach, qualquer outra coisa. Nos ajuda a não tropeçarmos nas heresias do Espírito Santo, mas que nós possamos entender que é Ele que opera hoje, que é Ele que nos ajuda, que nos conduz e que fala conosco por meio da tua palavra, Senhor. Desde já nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, nos ajuda. Nos leve em paz para os nossos lares, para que nós possamos te glorificar ao decorrer dessa semana. Assim nós choramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Quer ajuda para fechar? Não, espera aí.